bem-vinda ao canal Ciências em Casa. Meu nome é Josana e hoje vou falar com vocês sobre os seres procariontes. Mas hoje, especificamente, eu irei falar sobre as bactérias. Mas farei uma segunda aula falando sobre as cianobactérias e uma terceira aula falando sobre as arqueias. Vamos começar falando sobre as características gerais das bactérias. Elas são seres unicelulares. Essa palavra unicelular está relacionada com a quantidade de células que esses indivíduos possuem. Então, as bactérias possuem uma única célula cada indivíduo. Não existem bactérias pluricelulares. Elas são seres procariontes. Já essa palavrinha procarionte está relacionada com qual célula ela possui. Existem dois tipos de células, as células eucariontes e as células procariontes. Então aqui nós temos as bactérias como seres procariontes. Essa célula, ela se diferencia da eucarionte porque ela não possui uma membrana nuclear. O seu material genético, então, ele fica disperso no citoplasma, ele fica solto no citoplasma. Elas podem formar colônias, podem viver juntinhas, elas podem se agrupar. Já a respeito da respiração, elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. Aeróbias são quando elas utilizam gás oxigênio na respiração. E anaeróbias é quando elas não utilizam gás oxigênio na respiração. Mas existem algumas exceções. Existem as anaeróbias facultativas. Isso significa que, na presença de oxigênio, essas anaeróbias facultativas utilizam gás oxigênio para a respiração. Mas se faltar por algum motivo o oxigênio, ela consegue sobreviver normalmente, porque ela consegue fazer sem o oxigênio também. Já a respeito da alimentação, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. Autotróficas são quando o indivíduo consegue produzir o seu próprio alimento ou ele consegue produzir o seu composto orgânico. Já a heterotrófica é quando ele precisa de outros seres vivos para conseguir sobreviver, ou seja, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Quando as bactérias são autotróficas, elas podem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Já na heterotrófica, a que não produz seu próprio alimento, ela pode ser parasita, são as que causam doenças a nós e aos outros seres vivos também. Então, ela precisa de um hospedeiro para sobreviver. E existem as saprofágicas. As saprofágicas são as que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, atuando assim no nosso ambiente como decompositoras. Vamos falar agora sobre a importância das bactérias. Aí você vai me perguntar: tá, mas Josana, as bactérias têm importância para nós? Elas só nos causam doença? Sim, algumas bactérias nos causam doenças sérias, doenças graves, mas essas são a minoria. A maioria das bactérias nos fazem bem ou não nos fazem mal. Já foi feito um estudo que mais ou menos 2,5 kg da nossa massa corporal está relacionada com as bactérias, são bactérias. Então, quando você subir numa balança, você olha lá, mais ou menos de 2,5 kg a 3 kg é de bactéria, tá? Elas atuam nos nossos alimentos, como produção de iogurtes, de pães, de bolos, na indústria da estética. Já ouviu falar do Botox? O Botox é feito através de bactérias. Elas também atuam no ciclo do nitrogênio, na microbiota. Como assim? Na nossa pele existem muitas bactérias e elas até conseguem nos proteger de outras mais agressivas ou que podem nos fazer mal. No nosso intestino existem bactérias, são muito importantes, que atuam na produção de algumas vitaminas que sem elas a gente não conseguiria produzir. E de outros indivíduos também, de outros seres vivos, fazendo algum tipo de simbiose que vai só trazer benefícios. Agora eu irei falar sobre as estruturas das bactérias.
Então, no lado mais externo, nós encontramos a parede celular. A parede celular, ela tem uma composição peptídeo-glicano. Do lado mais interno, por toda a volta da bactéria, nós temos a membrana plasmática. E preenchendo toda essa célula, todo esse ser, nós temos o citoplasma. Aqui eu fiz vários pontinhos. Esses pontinhos são para representar os ribossomos. Os ribossomos atuam na síntese proteica. Aqui nós temos o DNA, o material genético desses indivíduos, e vocês percebem que ele fica solto no citoplasma. Aqui, ao redor de toda a bactéria, nós temos uma estrutura chamada fímbrias ou pile. Essas fímbrias atuam no processo de reprodução sexual, a reprodução sexuada. Aqui nós temos o plasmídio, que dá uma maior resistência a essas bactérias. E aqui nós temos o flagelo. O flagelo é a estrutura pelo qual as bactérias conseguem se locomover. E algumas bactérias, além de todas essas estruturas que eu falei, tem também uma cápsula que fica aqui mais externamente. Agora eu irei falar sobre as diferentes formas que as bactérias podem possuir. Aqui, em primeiro lugar, nós temos a forma de cocos, que é esse forma esférico. Aqui eu tenho um bacillus, que é esse formato de bastão. Aqui é espiraladas, que formam um espiral. E aqui é o vibrião, que tem o formato de vírgula. Além desses formatos, lembra que eu disse que ela é unicelular, mas que ela pode formar colônias? Quando ela forma colônias, ela pode adquirir novos nomes. Aqui eu tenho uma bem comum, que é a Staphylococcus, que forma um estilo de cacho de uva. Aqui eu tenho a sarcina, que são os cocos que formam tem um formato de cubo. Diplococcus, diplo, dois cocos. Pode também ser diplobacillus, 2 bacilos. Aqui eu tenho uma espécie, como se fosse um colar. Vários cocos se unem numa fileira. É chamado de Streptococcus. Isso pode ocorrer também com os bacilos. Aí vai ser chamado de Streptobacillus. Esses são alguns nomes, tá? Existem vários outros também. Agora nós iremos falar sobre os tipos de reprodução das bactérias. Ela pode ocorrer de forma sexuada e assexuada. Na reprodução assexuada eu tenho duas formas, a fissão binária e também por esporos. Fissão binária é quando uma célula ela aumenta de tamanho, duplica o seu material genético e depois disso ela consegue se dividir em duas, formando assim clones da primeira. Esse é o primeiro tipo de reprodução assexuada. O segundo, esporos. Quando ela sente que ela está em um lugar que não está propício para a sobrevivência, ela consegue fazer com que todo o seu material genético fique num só lugar, formando assim um esporo. Ele fica bem armazenado para que no futuro, onde ela achar que o seu ambiente está propício, ela volte a viver. E aqui nós temos a reprodução sexuada. Ela pode ocorrer de 3 formas: por conjugação, transdução e transformação. A conjugação, lembram das estruturas das bactérias? Eu disse que ao redor tinham fímbrias. Através dessas fímbrias, as bactérias conseguem se unir e ali fazer a troca de gametas. Na transdução, existe um vírus que ele é parasita de bactéria, é chamado de bacteriófago. Ele consegue inocular o seu material genético para dentro da bactéria. Aí a bactéria pega esse material genético e consegue adicionar ao seu próprio material genético. Assim ela modifica. E o último é a transformação. Transformação é quando uma bactéria viva, ela consegue absorver vestígios de material genético de outros tipos de bactérias que estão no ambiente, que estão por aí. Esse material genético vai se
se adicionar ao material genético mesmo da bactéria e assim vai ocorrer a modificação. Espero que você tenha entendido. Se você ficou ainda com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo, tchau!